Bom, então vamos lá. Derivada, vamos agora para uma outra interpretação de derivada, né? Nós vimos a definição de derivada, derivada vista como coeficiente angular de reta tangente, né, vista como velocidade, que é um caso particular desse aqui. Agora nós vamos vê-la de forma mais geral como taxa de variação. Okay? Então, para nós entendermos a derivada vista como taxa de variação, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é a taxa média de variação de alguma coisa. Ok? Ok. Então, é uma outra forma de leitura. Okay? Então, taxa média de variação. O que eu vou considerar? Qual que é o meu setting aqui? Eu tenho duas variáveis, ok? Y em função de x. Pego um ponto aqui do plano. Né? A gente está falando aqui no cálculo 1, né? Então, vamos pegar um ponto aqui do plano, satisfazendo essa equação. Então, essencialmente, o que nós temos aqui seria algo do tipo, aqui, né? Eu tenho aqui um certo ponto x0, aqui eu tenho um valor y0, e eu pego um ponto do plano aqui, ok? x0, y0. Estou considerando aqui uma função y de x que satisfaz essa equação, ou seja, o gráfico dessa função y, ela passa por esse ponto. Né? Então vamos colocar o gráfico da função, passa pelo ponto aqui. Né? Vamos supor que seja algo desse tipo. Okay? Então, a partir daqui, está meio torto aqui, mas dá para... Bom, então, tendo essa situação, né, às vezes o que nós temos que fazer é uma comparação. Nós temos que comparar. Okay? Essa é a palavra principal, comparar. Okay? Nós temos que comparar uma eventual variação no y, né? O meu y, no meu desenho aqui, ele está y0, né? Então eu vou ter que comparar uma eventual variação dele a partir de uma variação do meu x0. Então, por exemplo, a partir do x0 eu vou andar até por exemplo, aqui eu ando até um ponto aqui x1, ok? Saindo de x0 e chegando até x1, se eu for usar o gráfico da minha função aqui como lei, né? Então, o meu y0 saiu daqui e foi até o y1, aqui, por exemplo. Estou assumindo aqui que o y0 é o y do x0, é a imagem do x0 pela y. E o y1 é a imagem do x1 pela y, ok? Ou seja, esse aqui é um ponto fixo, ok? Eu estou fixo aqui no x0. Então, a partir do x0, nós demos um acréscimo no eixo dos x, ok? Com esse acréscimo, isso provocou um acréscimo no eixo do y, de acordo com esse desenho aqui, com esse gráfico. Poderia não provocar um acréscimo se o gráfico fosse constante aqui, por exemplo. Mas vamos pegar esse exemplo aqui. Okay? Então, eu tenho um acréscimo aqui. Eu vou chamar esse acréscimo aqui, deixa eu pegar aqui, como é uma variação no eixo x, a partir do x0 eu variei, né? Geralmente nós denotamos a variação de alguma coisa pela letra grega delta maiúsculo. Né? Então, é de costume colocar assim. Então, essa variação no x, a partir do x0, provocou uma variação no y a partir do y0. Provocou um delta y aqui. E aí, a questão que eu tenho aqui agora eu não quero saber quanto vale o delta y. Essa é a questão nova, que é a leitura de taxa de variação. Não é você saber o quanto que foi para y. A gente precisa comparar o tamanho dele com o tamanho delta x. Então, essa é a leitura de comparação. Por isso que eu estava falando aqui que a situação nova aqui é comparação.
Então, um pequeno acréscimo no valor de x implicará num acréscimo ou decréscimo de valor de y. Né? Se for num acréscimo, né, o quanto esse acréscimo seria quando comparado com o acréscimo original em y? O dobro, o triplo, a metade? Né? Então, existe uma comparação aqui. Né? Então, um acréscimo aqui provocou um acréscimo aqui. Poderia ter provocado um decréscimo também. Né? Mas aí a questão agora, eu não quero saber o valor do ΔY, porque na verdade eu consigo calculá-lo. Né? Mas eu quero saber o quanto que esse aqui é maior, menor, comparado com esse valor. Né? Será que ele é a metade, exatamente a metade? Será que ele é 40%, 48%, olhando assim pelo... Né? E essa é a situação. Eu tenho que saber o quanto que esse aqui é comparado com esse. Nessa situação aqui, olhando pelo gráfico assim, né? Vamos supor, vamos escrever aqui, deixa ele ali. Então, vamos supor que a gente tenha a seguinte, com os dados numéricos, vamos supor que a gente tenha a seguinte informação, que o meu ΔY, ele é exatamente 40%, né? 40% do ΔX. Ou seja, ele é 0,4 vezes o ΔX. Ok? Então, vamos supor que a gente tinha várias informações e a gente conseguiu concluir que saindo do x0 chegando para o x1, o y saiu do y0 e foi para o y1, esse tamanho aqui é 40% desse tamanho. Ok? Só para dar um exemplo numérico aqui. Então, esse número aqui que é a comparação, esse número aqui que é o número especial. Né? Esse aqui que é a comparação que a gente quer. Porque o ΔY, ele pode ser grande ou pequeno, ele pode ter o seu próprio valor. Mas eu não quero saber exatamente o valor dele, eu quero saber ele comparado com o ΔX. E essa igualdade diz que o tamanho dele é 40% do ΔX. Ok? Então, isso aqui vai ser grande ou pequeno? Depende do tamanho do ΔX, depende de um terceiro, se a gente quiser comparar com uma outra variável, né? Comparado com ΔX, com ΔY e tal. Mas é esse número aqui que é o número importante. Se nós assumirmos essa igualdade, se a gente supor que ela seja verdadeira, né, então, basicamente, como que nós obtivemos esse número 0,4? A comparação foi obtida exatamente fazendo a divisão entre esses valores. Né? Então, a partir do meu ponto x0, eu ando x1, calculo o tanto que eu andei no x2, no y. E, então, vou ter essas duas variações. E como eu quero a de cima comparada com essa comparada com essa, então eu faço uma razão entre essa no numerador e essa no denominador. Né? O resultado é a minha comparação. Ok? Então... Se isso aqui deu 0,4, a leitura é que o ΔY é 40% do ΔX. Então, essa é uma leitura que a gente faz. Okay? É uma leitura apenas que a gente faz. Ok, então, para a gente... Vamos fazer umas simulações aí. Que, na verdade, essa divisão aí ela vai ser a taxa taxa média de variação. Eu vou escrever isso aqui no final. Mas vamos calcular isso aqui num exemplo prático. Né? Vamos pegar uma função simples aqui, y igual a x ao quadrado. Né? Y igual a x ao quadrado. E o meu x0 que está fixo lá é o número 1. Ok, então vamos colocar aqui. Pegar aqui, isso aqui vai ser para o x, isso aqui
Isso é para o y. Ao contrário, né? Isso aqui para o x, vamos ver aqui para o y. Aqui é o 1, 2, 3 e aqui o 4. Aqui é o 1 e aqui é o 2. Estou tentando desenhar vou desenhar aqui a função y igual a x ao quadrado, né? Essa daqui, y igual a x ao quadrado. Então ela vai passar aqui, por esse ponto, no 1 e no 2, 4 também, né? Vai passar aqui pelo... Esse aqui não tem muito... Eu vou interessar nesse ramo aqui, nessa parte aqui, porque o meu x vai ser 1. Então, deixa eu só fazer o desenho aqui. Pegar aqui. E assim vai. Então, vamos supor que seja mais ou menos isso aí. A função y igual a x ao quadrado, ok? Então, beleza. Y igual a x ao quadrado está aqui. Nós temos que o x0 é igual a 1. Ok. Então, aqui o meu x0 é esse aqui. É igual a 1. Então, eu estou começando daqui. Então, eu vou simular alguns casos aqui só para a gente fazer os casos e interpretá-los. Okay? Então, no primeiro caso aqui, eu vou fazer um acréscimo ΔX igual a uma unidade. Okay? E aí a gente vai calcular essa razão. Okay? Então, o que está acontecendo? A partir desse valor aqui, 1, eu vou andar a uma unidade. Então, vou parar aqui. Então, o meu ΔX é isso aqui. Esse aqui é o meu ΔX. Bom, e o ΔY é quanto? Eu estava aqui no 1, vou colocar ele aqui. Aqui na altura 1, vou colocar desse lado aqui. Andei até a altura 2, que foi parar na 4. Então, saí daqui e subi até aqui. Então esse aqui é o meu ΔY. Okay? Então, a questão é, o quanto é esse tamanho aqui, o ΔY, é quantas vezes esse tamanho. Né? Então, essa é a comparação. Okay? Então, para eu obter esse tamanho, eu pego o maior menos o menor, né? Essa diferença. Para obter esse tamanho, eu pego essa diferença. Munido desses dois números, como eu quero esse comparado com esse, então eu faço uma razão onde esse está no numerador. Okay? Então, é isso que nós fizemos aqui. Ó. Quando ΔX igual a 1, então eu montei a razão, ΔY sobre ΔX. Então, o x saiu do 1 e foi para 2, porque ele aumentou em uma unidade. O y saiu do 1 e foi para o 4, né, porque era por causa da função, da regra da função. Okay, então, isso aqui vale 3, isso aqui vale 1, fazendo essa divisão dá 3. Né? E aí, qual que é a interpretação que nós temos? A interpretação é o que aqui? Quando x igual a 1, então estou parado lá no 1, essa é a interpretação. Tem que lembrar que está parado nesse ponto aqui. A partir desse ponto aqui, ó, um acréscimo de uma unidade na variável x, então a partir do 1, um acréscimo de uma unidade na variável x, ou seja, ele sai do 1 e vai para 2, isso aqui implica, nesse caso aqui, em um acréscimo, que poderia implicar decréscimo, para outra função, implica em um acréscimo na variável y, né, numa quantidade que equivale a 3 vezes o acréscimo original de x. E aqui isso aqui que é uma comparação, né? Quando a gente fala metade, dobro, triplo, uma certa quantidade de vezes aí que vem a palavra comparar. A comparação nasce daqui, né? Comparação. Quando você tá... Então, note que eu não quis saber o quanto que a gente não está focando no quanto que isso aqui variou, mas o quanto que ele variou comparado com a variação original do ΔX. E esse número é 3 vezes. Então, variou o triplo.
Ok? E a gente consegue ver aqui razoável ainda, porque temos a malha, né? Beleza. Ok, agora vamos aqui para um caso 2. No caso 2, eu vou pegar, só para a gente fazer mais uma... A gente vai fazer 3 comparações. E essas comparações, essas razões que eu vou montar, eu vou pegar sempre o ΔX cada vez menor. Ok? Só para treinar, né? Mas o principal fato é porque está associado à taxa instantânea de variação que a gente vai ver. Então agora eu vou pegar aqui o ΔX igual a meio. Então vamos lá no nosso desenho. ΔX igual a meio. Então o que está acontecendo aqui? Vou pegar aqui. Ok. Quando o ΔX for igual a meio, vou dar um zoom aqui. O que está acontecendo? Então, a partir do 1, nós estamos... Opa! Aqui. Então, a partir do 1, aqui, nós andamos meia unidade, e não uma agora. Então, meia unidade. Então, meu ΔX vai ser algo desse tipo aqui. Minha variação no X, né? Ok? Então, indo até o meio, subindo no gráfico, né? Ok, subindo no gráfico aqui. E rebatendo para cá, do jeito que está aqui, isso aqui seria mais ou menos aonde aqui? Seria mais ou menos aqui. Então deixa eu pegar essa informação. Se vocês ouviram um barulho, é porque o vizinho de cima aqui tá... Como eu já disse, ele é um pouquinho hardcore. Beleza, então... Opa, peraí. A gente saiu daqui, né? A gente tem que sair do 1. Na verdade é porque eu desenhei mal, né? Mas isso aqui ele vai, segundo a conta que eu já fiz aqui, ele vai sair do 1 e vai para 2,25 nesse caso aqui, né? Então, meu desenho não está muito bom, mas ele passaria do 2 aqui, do 1, do 2, 2,25, ele chegaria um pouco aqui mais para cima, ok? Mas é porque foi o desenho mesmo. Então ele vai sair do 1, vai para 2,5, então ele vai 2,25, então ele vai sair mais ou menos assim. Ele sai daqui do 1, vai para 2 alguma coisa. Então esse aqui é o meu ΔY, ok? E aí novamente a questão não é saber, eu tenho essa informação de 2,25, né? Ou seja, se ele saiu do 1 e foi para 2,25, ele andou 1,25. Mas não é essa informação que eu quero. Eu quero ela comparada com esse tamanho aqui. Ok? Deixa eu ver um negócio aqui. 2,25. Tá ok. Então ele andou 1,25, né? Então esse tamanho aqui, quando comparado com esse, se eu fizer a divisão, que foi o que nós fizemos aqui, é o ΔY sobre ΔX, fazendo a divisão dá 2,25, 2,5, né? Foi 1,25 de acréscimo no ΔY para meio de acréscimo no X. A comparação, então, a divisão nos dá 2,5. Então, qual que é a interpretação disso? A interpretação é que a partir de x igual a 1, né, quando x igual a 1, se eu fizer um acréscimo dessa quantidade aqui no x, na variável x, isso vai implicar em um acréscimo também na variável y, que é equivalente a 2 vezes e meia o acréscimo original, né? 2 vezes e meia. Então, é esse número. Okay. Então, essa é a leitura. O acréscimo que eu obtive no y é 2 vezes e meio o acréscimo que eu produzi originalmente no x. Ok?
Por último aqui, vamos pegar um acréscimo menor, né? A gente pegou um acréscimo de 1, depois meio, vamos pegar um acréscimo de 0,1, fazendo as continhas aqui, né? No gráfico aqui, o que nós teríamos? Nós teríamos aqui 0,1, né? Então eu teria que andar 0,1. 0,1. Então, para andar 0,1 aqui, eu vou pegar aqui, sair daqui e chegar para cá, né? É menos do que isso, mas vamos colocar aqui. Então, essa daqui é a variação no x, né? Então, eu teria sair daqui, chegar daqui para cima, então teria só uma variação pequena aqui, né? Uma variação delta y aqui, ok. E aí, novamente, a questão é comparar essa daqui com essa daqui, né? O gráfico está meio... não está perfeito, não. Mas os números, o que os números nos dizem? Na verdade, aqui para cá. Então, a partir do número 1, eu faço um acréscimo de 0,1. Ou seja, do 1 eu fui para... se o acréscimo é de 0,1, então ele foi para 1,1, né? Então, o y foi de 1 para 2,1, que é eu pegar esse número aqui e levar ao quadrado. Então, essa diferença da variação no y, essa diferença da variação no x, fazendo a razão, eu tenho 2,1. Tem esse número aqui, 2,1. E a interpretação, o que é? A interpretação é, a partir de x igual a 1, né, quando x igual a 1, um acréscimo desse valor aqui na variável x implica em um acréscimo na variável y, em uma quantidade que equivale a 2 vezes, é o dobro, né? É um pouco mais que o dobro, é o dobro e mais 10%, 0,1. Então é 2 vezes mais 10% o acréscimo original lá de x, né? Então essa é a comparação, né? Essa é a leitura que a gente faz quando a gente pega uma função, uma variável em função de outra, um acréscimo em uma, né? Um incremento em uma pode ser positivo ou negativo, né? Pode provocar um incremento na outra, e eu quero comparar esse incremento com esse, então pega essa razão. Essa razão aqui, ela é chamada de taxa média de variação. Esse é o nome dela, né? Taxa média de variação. E aí aqui está a palavra média, né? Note que aqui nós temos que chegar em taxa de variação. Aqui, isso aqui é uma taxa média de variação de y em comparação com x ou com respeito a x. Note que o y, né, é o número que entra aqui no numerador, né, e o x é o que vem aqui no denominador. Okay? Então, esse valor aqui é a taxa média de variação do y com respeito ao x. Por que a taxa média de variação, né? Se você tem aqui, vamos supor que, né, tem algo assim, né? Então a gente está aqui no x0 e a gente vem aqui para o x1 aqui, por exemplo, né? Então a gente tem aqui o y0 e foi para o y1. Então nós temos aqui um delta x e aqui nós temos um delta y, né? Delta y. Então, o delta y sobre o delta x é a taxa média de variação do y com respeito ao x. A palavra média é porque é pelo seguinte, né? Porque para eu sair do que é x0, né? Para eu sair aqui do x0 e chegar no x1, eu passei por todos os valores aqui, né? Vamos pegar aqui um x asterisco. Okay, então, eu passei por todos, né? E se eu for calcular essa média aqui, ó, isso aqui é o y asterisco. Se eu for comparar esse tamanho com esse tamanho, nessa comparação, né, vai ser diferente desse tamanho com esse aqui, né? Ou seja, isso aqui ele está variando, né?
Isso aqui é essa taxa aqui, né? Uma vez que você obteve o ΔX lá, e obteve ΔY, você calcula e tal. Mas isso aqui ele varia, né? Ele varia enquanto o meu x está saindo desse ponto fixo x0 e está caminhando até chegar no x1. Né? Agora, ao fazer isso, enquanto o x sai do x0 e vai até o x1, o y está andando de acordo com essa lei. Mas se o y andasse de acordo com essa lei aqui, né, isso aqui vai dar um número. Então, sempre que eu andasse uma certa quantidade aqui, eu pegaria essa quantidade e multiplicaria por esse número e é o tanto que eu andaria aqui. No final, isso aqui daria eu estaria andando de linha, seria uma função aqui que fosse uma linha reta, né? Então, eu chegaria, quando eu chegasse aqui no x1, eu teria saído no y0 e chegaria exatamente aqui no y1. Se eu usasse essa lei aqui constante, né? Então, por isso que a gente chama de média, né? Porque se a gente repetisse sempre, se a gente usasse sempre essa lei enquanto o x está variando, né? Essa lei para calcular a variação no y, né? Daria o mesmo resultado quando chegasse aqui. Então, em média, dá isso aqui. Né? Bom, então é isso aí. Isso aqui é chamado de taxa média de variação de y com respeito a x. E a gente usa isso aí precisamente para definir a taxa instantânea de variação ou taxa de variação que a gente vai ver aqui na próxima parte. Beleza? Valeu.